saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar na Palavra de Deus. Eu convido a igreja a estar abrindo a Palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Diz assim a Palavra de Deus: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui, irmãos, vamos orar. Peça a Deus que fale ao seu coração, que nos instrua. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos, bendizemos ao Senhor, Pai, nosso Criador, nosso Deus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua bondade, misericórdia do Senhor em Cristo Jesus. É em nome de Jesus, Pai, que nós pedimos agora, Pai, na pregação da Tua palavra, que Teu Santo Espírito venha iluminar a mente de cada ouvinte, de cada irmão, cada irmã, que seja edificado, Pai, na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, Pai, fala o coração do Teu povo e me abençoa também, Pai, me capacitando, transmitir a Tua palavra, Pai, com fidelidade, com integridade, com clareza, com sabedoria, Pai, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar nesse texto de Efésios, capítulo 6, verso 10 em diante, orientação de Deus para a igreja, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre a questão da batalha espiritual que nós estamos inseridos. Então, a partir de que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos inseridos nessa batalha espiritual. O mundo espiritual travando uma batalha e nós somos inseridos, nós que chegamos até Cristo, temos vida espiritual e nós temos um inimigo espiritual, então nós temos que revestir de toda a armadura de Deus. Então gostaria de compartilhar alguns ensinamentos aqui nesse texto da palavra de Deus. Paulo escreve essa carta quando estava preso em Roma. A causa do seu encarceramento foi seu ministério apostólico de anunciar o Evangelho de Cristo. Ele escreveu com o propósito de mostrar para seus leitores todas as bênçãos espirituais que a igreja desfruta na pessoa de Jesus Cristo. E no capítulo 1, ele fala que o propósito das bênçãos espirituais em Cristo que a igreja recebe, que é o perdão dos pecados, a adoção de filhos, a predestinação, a redenção, a conversão e o selo do Espírito Santo. No capítulo 2, ele fala que os cristãos estão em posição de vitória em Cristo. Eles foram transportados da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, da ira de Deus. Agora em Cristo eles estão assentados à direita de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala do ministério dos apóstolos. A eles Deus revelou o mistério do Evangelho, o fundamento da igreja. A igreja está fundamentada na doutrina do Senhor Jesus e dos apóstolos. No capítulo 4, ele fala sobre a unidade da igreja no Espírito Santo. No capítulo 5, ele fala das implicações do Evangelho nos relacionamentos entre maridos e esposas, pais e filhos, servos e senhores. No capítulo 6, ele adverte a igreja de que ela encontrará oposição para viver neste mundo a plenitude das bênçãos. O fato da igreja estar em posição de vitória em Cristo
ressurretos e assentados à direita de Deus nas regiões celestiais, não quer dizer que nossos problemas acabaram. Os motivos que Paulo fala para nós tomarmos a armadura de Deus. Paulo apresenta algumas razões pelas quais devemos tomar toda a armadura de Deus. Em primeiro lugar, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O propósito da armadura é que a igreja permaneça firme, fundamentada e firmada em sua posição de vitória em Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra que somos mais que vencedores em Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Nada pode nos arrebatar da mão do Pai. Mas a igreja é atacada, o inimigo arma ciladas contra a igreja. O segundo propósito, porque devemos tomar toda a armadura de Deus, é porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O cristão não está sendo atacado por outros seres humanos. O conflito da igreja é contra seres espirituais muito mais poderosos e astutos, um exército numeroso, organizado, poderoso, cruel, que tenta de todas as formas barrar, destruir a igreja. E diante deles, a igreja só pode resistir tomando armas espirituais fornecidas pelo próprio Deus. Não batalhamos contra esses inimigos usando métodos, estratégias, fórmulas humanas. As armas da igreja são espirituais, fornecidas pelo próprio Deus. Nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual que nós travamos como igreja do Senhor, militante aqui na terra, dois erros fatais devem ser evitados, que a igreja, muitas pessoas dentro das igrejas cometem esses dois erros, que são fatais na batalha espiritual. Primeiro, de um lado oposto, é a mania de ver o diabo em tudo. Todo mal que acontece é atribuído ao diabo. Se o som da igreja, o microfone falhou, o diabo. Se a luz foi embora na hora do culto, o diabo. Se o pneu do carro furou quando foi evangelizar, pregar o evangelho, o diabo. Se a irmã do louvor desafinou, o diabo. Se o pastor gaguejou, engasgou, o diabo. Se o irmão escorregou ali, o diabo. Então, o outro lado extremo, irmão, também um erro fatal, é não estar atento, é desprezar a ação, a existência do diabo neste mundo. Tem muitos irmãos que vê o mundo só de forma material e física, não crê na existência do espiritual e do diabo. Mas da mesma forma que a Bíblia nos mostra que existem os anjos de Deus, que acampam ao redor daqueles que o temem e os guardam, a Bíblia também nos mostra que o diabo ele anda de redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, nós temos que crer na existência espiritual dos anjos bons e dos anjos caídos, demônios também, que vão contra a igreja. E uma das estratégias mais eficazes do diabo é trabalhar, que a igreja despreze a sua existência. Ele trabalha geralmente não é fazendo barulho, manifestação, mas é em silêncio. Quanto menos percebido ele for, mais perigoso para a igreja ele será. Então, quanto menos percebido ele for, mais ele vai armar cilada e laços contra a igreja. Então, precisamos estar atentos contra as ciladas do diabo. Então, nós precisamos ter uma visão correta, bíblica, sobre a batalha espiritual que estamos envolvidos, que estamos inseridos. Tomai toda a armadura de Deus, diz Paulo, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A razão pela qual devemos tomar toda a armadura de Deus e ficar preparado, diz Paulo, é que haverá de chegar o dia mau. A que Paulo se refere a dia mau? Creio que são momentos na nossa vida em que o diabo ele desfere um ataque impetuoso, com mais forças do que em outras ocasiões.
São momentos da nossa vida em que estamos mais vulneráveis, mais frágeis. Pode ser a doença na família, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser o desemprego, pode ser a crise no casamento, pode ser a morte de um ente querido, né? Nesses momentos que estamos abatidos, tristes, nesses momentos o diabo, o tentador, ele vai nos atacar. Ele vai tentar destruir a nossa fé em Deus. O diabo, ele vai insinuar que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama. Nesses momentos, quando estamos despreparados, desapercebidos, tristes, abatidos, nessas situações, o diabo, ele vai aproveitar para nos tentar de maneira mais intensa. Esse é o dia mau, né? Então nós, da mesma maneira, o que devemos fazer no dia mau, quando todas as hostes do diabo parecem vir contra nós? A orientação bíblica, a orientação de Deus para a nossa vida, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, Martin Lloyd Jones, pastor inglês, britânico do século passado, ele acreditava que a armadura de Deus aqui descrita se refere às grandes verdades do Evangelho, a doutrina básica da palavra de Deus. John MacArthur Jr., pastor batista americano, contemporâneo da nossa época ainda, ele afirma que a armadura de Deus aqui é a verdade, é a justiça de Cristo, a fé salvadora, o Evangelho, a palavra de Deus e a oração. Paulo estava na prisão, possivelmente algemado a um soldado romano da guarda pretoriana. E ele observava as vestes daquele soldado, a sua armadura, e Paulo tinha em mente o Antigo Testamento, lá em Isaías 59, versos 16 a 19, que descreve Deus como um guerreiro celestial que toma a sua armadura e vem guerrear para vingar o seu povo, proteger, fazer justiça, executar juízo sobre a terra. Da mesma maneira, irmãos, revestidos da armadura de Deus, os cristãos podem resistir a Satanás. O objetivo de tomarmos toda a armadura de Deus é resistir às astutas ciladas do inimigo. A peça da armadura, creio que seja a primeira e mais importante que Paulo enumera aqui nesse texto de Efésios capítulo 6, é a verdade como um cinto, né? Verso 14a, a igreja deve ficar firme, antes de tudo, usando o cinto da verdade. Paulo aqui se refere à verdade de Deus, à verdade do Evangelho, à sã doutrina, sem erros nem heresias. O cinto do soldado servia para amarrar as roupas frouxas, para pendurar as armas e também para proteger os rins, o lombo e o ventre. Talvez a arma mais poderosa de Satanás contra a igreja seja o erro religioso, as heresias, espalhando doutrinas falsas. Satanás, ele consegue fazer que as pessoas fiquem confusas, sem saber a direção, sem orientação correta, sem saber o que é certo, o que é errado, né? Desviando os homens da verdade de Deus. Satanás consegue fazer que muitos venham abandonar a fé, muitos venham desviar do caminho certo, né? Como diz lá em Provérbios, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Então o diabo traz essas heresias para trazer confusão e desviar os homens da verdade de Deus. O diabo, irmãos, ele levanta resistência contra os verdadeiros pastores. O diabo, ele cega o entendimento dos incrédulos, das pessoas, para
não compreenderem a verdade sobre Jesus, 2 Coríntios 4:3, o diabo ele tenta anular, né, a eficácia da palavra de Deus nos corações humanos, como diz lá a parábola do semeador, Lucas capítulo 8, versos 5 e 12. Então as pessoas ouvem o evangelho, mas o diabo rouba do coração, né? Ele distrai a atenção dos ouvintes da palavra de Deus com as preocupações do mundo. Então o diabo tem todas essas ciladas, astutas para desviar o homem da verdade de Deus. E o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, ele fala sobre dois agentes diretos do diabo na difusão do erro, para enganar os homens, para desviar os homens da verdade de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé, desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Paulo aqui se refere a espíritos enganadores, que são demônios capazes de produzir doutrina. O diabo é o pai da mentira, que semeia a mentira dentro das igrejas para desviar os homens da verdade de Deus, né? Então, como que ele consegue enganar os homens, né, dentro das igrejas com as heresias? Ele usa o erro, a ilusão do erro. Então o erro religioso ele é muito sutil, e o diabo ele sabe apresentá-lo de forma atraente, muito atraente, para atrair as pessoas, né? Primeiro, é necessário fazer que o erro venha disfarçado de verdade. O diabo nunca manda o erro sozinho. A mentira ela vem disfarçada de coisas boas, bonitas, atraentes, de forma espiritual, uma revelação vinda do céu, de forma piedosa. Eu estive jejuando e orando por tantos dias, e Deus me revelou algo novo, uma verdade nova para a igreja, um ensinamento novo para a igreja. Segundo, o diabo torce sutilmente a verdade de Deus, como ele aconteceu no jardim do Éden, levando a mulher a desviar da ordem de Deus. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6. No deserto, tentando Jesus, ele torceu a doutrina ali, a verdade, duas vezes no Salmo 91. Os falsos mestres não expressam verdades bíblicas, mas se desviam em algum ponto básico da palavra de Deus. Por exemplo, a doutrina de Deus, a doutrina sobre o Senhor Jesus, a doutrina sobre o pecado, sobre a redenção, sobre o Espírito Santo. Então eles citam a verdade do Evangelho, mas sempre vem distorcendo em alguma parte básica da doutrina da palavra de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 a 15, mostra que o diabo ele se disfarça de anjo de trevas em anjo de luz. O apóstolo Paulo admite a possibilidade de um anjo vindo do céu anunciar um evangelho distorcido aos homens. Gálatas 1:8. Todas as seitas reivindicam que começaram de forma sobrenatural, com uma revelação vinda do céu e mesmo com a aparição de anjos. Maomé, ele afirma que a sua doutrina, sua nova religião, ele anunciou a sua nova religião, afirmando que Deus lhe havia revelado uma nova verdade. Joseph Smith, fundador dos Mormons, afirma que recebeu a visita do anjo Moroni, que lhe mostrou onde estavam as placas de ouro contendo a verdade divina. Allan Kardec liga o nascimento da sua doutrina, que é o Espiritismo, com o fenômeno das mesas girantes. A marca das seitas e dos falsos ensinos é a revelação extrabíblica, é uma nova visão, uma nova revelação, uma nova verdade.
Só a Bíblia para eles não basta, tem que ter algo vindo do céu, de forma sobrenatural, com a aparição de anjos, né? Então, as Escrituras advertem que as forças das trevas têm a capacidade de produzir fenômenos sobrenaturais. Os feiticeiros de Faraó, os mágicos do Egito, eles conseguiram produzir, né, através das ciências ocultas, alguns dos milagres efetuados por Moisés e Arão diante de Faraó. Êxodo 7, verso 10 e 11. 2 Tessalonicenses 2,9 diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Prodígios podem ser efetuados por demônios operadores de sinais para autenticar a mentira, para dar aparência de verdade e credibilidade aos falsos ensinos. E uma pergunta: por que as pessoas acreditam, irmão, nas falsas doutrinas, nos falsos ensinos? Por quê? Por causa dos sinais, por causa dos prodígios, dos milagres que eles veem. Então eles falam: não, então se tem milagre, é de Deus. Em vários lugares, irmão, lá no espiritismo, no candomblé, lá no terreiro, eles têm falsos milagres também, né? E Mateus capítulo 24 diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Mas os eleitos não será possível enganar, porque eles conhecem a palavra, eles são ensinados pelo Espírito Santo a toda a verdade da palavra sobre Jesus, né? Mateus capítulo 7, 21 a 23 também diz: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós expelimos demônios em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome. E Jesus vai responder explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Ou seja, essas pessoas fizeram milagres, expulsaram demônios, falavam, pregavam em nome de Jesus, mas nunca conheceram Jesus, nunca nasceram de novo, nunca foram selados, batizados com o Espírito Santo. Então, sinais e milagres não autenticam se a pessoa é de Jesus ou não, né? Sempre vai existir, irmão, essa relação entre o sobrenatural e os falsos ensinos, né? Por isso a Bíblia nos orienta a não dar crédito ao milagre sem antes analisar a doutrina daquela pessoa que ele está pregando, que ele está ensinando. Deuteronômio, capítulo 18, verso 21 a 22, mostra que o teste do profeta não era somente se a sua profecia se cumpria, mas se o seu ensinamento estava em harmonia com a lei de Deus. Então a igreja não tem que estar atenta, nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que ser como lá em Atos diz, os bereanos. Quando Paulo pregava e ensinava, eles examinavam nas Escrituras para ver se fato era o que Paulo estava pregando, se era aquilo mesmo. Então a igreja tem que estudar a palavra de Deus para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã, para nós não sermos enganados pelos falsos profetas, falsos ensinos. Temos que meditar na palavra dia e noite. É a característica do cristão verdadeiro, amar a palavra de Deus, né? Conhecer as Escrituras. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Ela nos livrará dos enganos, dos falsos ensinos, dos falsos profetas, né? Então nós temos que conhecer a palavra de Deus. Irmãos, não é que nós não acreditamos em milagres, nós cremos em milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres, de promessas, né? Então Deus é um Deus de milagre, cremos, temos visto milagre em nossa igreja, mas o fato, nem todo milagre vem de Deus, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Que Deus nos abençoe, que possamos estar revestidos da armadura de Deus. E uma das armas mais eficazes de Satanás é as heresias, é a distorção da palavra de Deus. E muitas igrejas, hoje que nós temos visto, estamos afastados, estamos fazendo a live, vemos vídeos na internet, né? Muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas na televisão, na internet,
semeando a heresia, vendendo, mercadejando a palavra de Deus, fazendo comércio de voz das pessoas, enganando as pessoas porque elas não conhecem as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, disse Jesus. Então a igreja tem que estar firmada na verdade de Deus, no Evangelho, na sã doutrina, né? Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Apocalipse diz que nós não podemos acrescentar nem tirar da palavra de Deus, que vai ser anátema. Então Deus nos revelou toda a verdade dele na palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então toda a revelação de Deus não está na Bíblia, na palavra de Deus. Não precisamos de uma nova revelação. Tudo que precisamos saber está na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para estar firmados, revestidos da armadura de Deus. Talvez a peça mais importante dessa armadura é a verdade, a couraça da verdade, do Evangelho, né, que fala do Jesus verdadeiro, né, Jesus que é o Deus homem que se encarnou e habitou entre nós. Cuidado com aqueles que batem a porta da sua casa, né, que vão anunciar um evangelho distorcido para você, que fala que Jesus não é Deus, que só Jeová é Deus. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, que se Jesus não fosse Deus, Ele não poderia nos salvar, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, irmão, revista da armadura de Deus, da verdade do Evangelho, né? A verdade do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Guarde no seu coração e busque o Senhor na palavra, nas promessas de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, a sua palavra que nos ensina, que nos orienta o caminho que devemos seguir. Pai, nos ajuda a ser estudiosos da tua palavra. Guarda a tua palavra em nosso coração, abençoa a tua igreja, Pai, ensina o teu povo, os teus caminhos, as tuas verdades, que teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento, para compreendermos cada dia mais a tua palavra, Pai, que possamos meditar nela dia e noite, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos, para a glória do Senhor. Pai, abençoa a tua igreja, firma os passos do teu povo na tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, um abraço, fica na paz do Senhor.